Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou aqui num lugar lindo e maravilhoso, abençoados. Acabei de tomar um banho, fiz os meus exercícios. Estou forte para a glória de Deus, abençoado. Faça academia, abençoados. Faça musculação. Nade. Faz coisas para o seu corpo físico, porque Deus, abençoado, Ele nos abençoou nas áreas celestiais, não é? Mas nós estamos na terra, nós precisamos ser fortes e corajosos, não é? Para qualquer tipo de trabalho, abençoado, né? Seja aqui na terra ou seja no céu. Ser forte, ser corajoso, ser ousado. E Deus não quer nós, não é? Com os nossos músculos, com os nossos corpos fracos. Ele quer nós cheio de vigor, não é? Então, abençoado, cheio de vigor, um homem de Deus tem que estar para ministrar a palavra, tem que estar cheio de saúde, tem que estar, abençoado, cheio do Espírito Santo, para ter essa coragem que eu estou tendo, abençoado, somente sendo o escolhido, não é? Como eu disse a vocês, eu estou aqui num lugar, agora vou fazer uma caminhada. Enquanto eu tomava um banho, o Espírito Santo estava falando algumas coisas comigo, não é? E estou aqui, abençoado, para a glória de Deus. Não olhe nem para a esquerda, não olhe nem para a direita. Prossiga o alvo, prossiga o seu caminho, abençoados. Prossiga o seu caminho. Então o Espírito Santo estava ministrando para mim. Abra o celular, Maria. Vai falar a palavra com o seu povo. E eis-me aqui, abençoado. Primeiro fiz lá os meus exercícios. Agora vou fazer um exercício. Fiz um exercício da terra para o meu corpo ficar forte e saudável. Façam, não espere para amanhã. O que tenhas para fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã. Amém? Então eu vou falando aqui com vocês, não é? O Espírito Santo abençoado quer que nós falamos da graça de Deus. A graça de Deus, ela é abençoada. A graça de Deus, quando a gente recebe, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo vai recebendo graça. E nós vamos fortificando nesta graça. Então nós não podemos nem olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Nós temos que prosseguir o alvo, diz a palavra do Senhor. Eu levanto as minhas mãos santas, está escrito, abençoado. Eu, Maria, levanto as minhas mãos santas para orar pela igreja da terra, para receber a graça, para receber o apostolado. Eu, Maria, levanto as minhas mãos santas para orar pelos meus amigos, assim como Jó orou. Eu, Maria, levanto as minhas mãos santas para orar e interceder por conta dos meus filhos. Eu já orei hoje, não é? Pelos meus filhos, já fiz a oração, abençoado, pelos meus filhos. Então a gente tem que orar e interceder, abençoado. Alguns acham que nós temos o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, o outro também, então não precisa interceder. Sim, o nosso intercessor é Jesus Cristo. Jesus Cristo que está em mim e Jesus Cristo que está em você, abençoado, né? Então, mas e quando esse Filho de Deus, ele não tem entendimento nenhum, então nós temos que fazer uma oração e interceder por esse filho que não tem revelação nenhuma da graça de Deus, ou nem da lei e nem da graça. Ele não quer a palavra. Tem filhos que se diz, eu sou ateu, porque Deus nunca fez nada por mim. A gente tem que interceder, rogar a misericórdia de Deus para ele ser salvo? Não, para ele receber a palavra do Senhor e fortificar na graça de Deus. É por isso, abençoados, que nós devemos sim, tchau, abençoada, é por isso que nós devemos sim interceder por alguém que a gente ama, por um filho, pelos amigos, pela igreja, por um parente. Devemos interceder, rogar para que o Senhor, o nosso socorro bem presente, Deus é o nosso Senhor, o nosso socorro bem presente, Jesus Cristo é o nosso intercessor. Esse é um intercessor que vai intervir com as nossas petições, abençoados. Então,
devemos interceder e pedir por alguém ou por alguém que está precisando de um socorro, de uma cura. Podemos falar do Evangelho, não é? Hoje uma pessoa disse para mim, chegou até a mim e me disse, não é? Eu não fui na igreja domingo porque eu fui correr, glória a Deus pela vida da abençoada, fui correr em tal lugar, aí não deu para mim e meu marido não ir à igreja. Ali saiu uma conversa tão agradável. Aí ela disse, no domingo teve batismo, né? Mas não deu para mim, eu fui correr. Então, abençoado, temos a igreja para ir? Temos, né? Buscar aí as coisas do alto, né? Sempre as coisas do alto, não é? E para que a gente saia do chão e vai para o alto. Então nós precisamos também, abençoado, fazer coisas na terra e ir para a igreja, não é? Para ouvir uma palavra de um ministro, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, abençoado? Então essa senhora, ela me disse, não é? Então essa senhora, ela me disse, eu fui correr e não deu para mim ir para a igreja. Então eu disse a ela, sem condenação, quando não vamos à igreja por conta de outras coisas que às vezes desejamos fazer, porque a graça de Deus, ela não condena. A graça de Deus é abençoada. Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação em nós, só não devemos deixar tais coisas atropelar o nosso íntimo com o Senhor, né? Então ela disse para mim, eu não fui, tinha batismo e eu não fui porque eu fui correr com a minha família. Ali, abençoada, começou a sair uma conversa muito boa. Eu disse a ela, você sabia que você já é batizada? Você sabia, abençoada, que os filhos de Deus já são batizados? Romanos 6:3. Os filhos de Deus, eles já são batizados com o Espírito Santo. Essa água de imersão e aspersão que as igrejas utilizam para dizer que os filhos de Deus têm pecado, esse não é o batismo verdadeiro. A palavra do Senhor, ela diz que Hebreus 10, que quando nós vamos a estas igrejas e há ainda esses rudimentos, nós não estamos sendo aperfeiçoados, né? Então, daqui para frente, abençoado, nós temos que ter o entendimento de que as águas por imersão e imersão que ainda se usa nas igrejas da terra, ela não salva e ela não tira pecado. Quem tirou os nossos pecados foi Jesus Cristo no madeiro. Comecei a explicar para ela. Quem tirou os nossos pecados, e agora eu estou explicando para vocês. Quem tirou os nossos pecados foi Jesus Cristo no madeiro. Jesus Cristo remiu os nossos pecados, abençoado. Jesus Cristo, está escrito em Colossenses 1, versículo 13. Jesus Cristo remiu os nossos pecados. Não remiu somente, também perdoou os nossos pecados. Então, abençoados, nós estamos perfeitos diante de Deus. Eu disse para ela, nós estamos sem pecado. E para que a água de batismo hoje dentro das igrejas, para dizer que o Filho de Deus é um pecador e que agora você se batizou e que agora você é salvo? Não, Efésios 2:8, pela minha graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso não vem do batismo, isso não vem da água, isso não vem de um aceitar Jesus, isso não vem de vós, pelo que você faz ou deixa de fazer. Se você concorda ou não, você está salvo, abençoado. E esses cultos, quando vamos a esse tipo de culto, onde há ainda essa doutrina judaica, né? Então, esses cultos, nós não somos aperfeiçoados. Então, nós estamos perfeitos diante de Deus, a palavra fala sobre isso, estamos perfeitos. Então, quem vai a esses cultos não está sendo aperfeiçoado com a graça de Deus. Comecei a explicar para ela e ele disse, é verdade, a sua pregação, né? Sua pregação é isso mesmo. Então ela balançou a cabeça com concordância, não é? Esses dias eu estava abençoado. Eu estava com a minha mãe, não é? Fomos ao médico, segunda-feira, hoje é terça. Fui ao médico com minha mãe e nós estávamos dentro do Uber e ali saiu uma conversa também muito boa, ali o Espírito Santo se manifestou, e ali a minha mãe, que é tão simples, ela mesmo disse, pregação,
essas coisas aí que você falou numa simplicidade, abençoado. Jesus, ele disse, sejais simples como a pomba. Paulo, ele diz, o evangelho é simples. Eu penso que vocês com mesa de santa ceia farta, ou eu penso que vocês se perderam, porque o evangelho é simples, porque a ceia não edifica, porque a ceia não é o corpo, o pão não é o corpo de Cristo. Então Paulo disse, eu penso que assim como a serpente enganou a Eva, também estejais enganando a vocês. Então, abençoados, mesa farta não significa fartura. Nós estamos fartos no reino de Deus. E Deus está ficando farto, abençoado, dessa mentira que há na igreja. Que você é salvo porque você aceitou Jesus. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E isto mesmo foi isso que o Senhor falou. E Deus está ficando farto, abençoado, dessa mentirada. Não colocam a graça de Deus na igreja. Os filhos de Deus não estão sendo edificados. Os filhos de Deus estão sendo enganados. Batismo em águas não tira pecado, porque quem tirou os pecados e cravou todos os nossos pecados na cruz foi Jesus Cristo. A palavra do Senhor é viva, abençoada, poderosa e eficaz para desmentir, não é? Tudo isso que está sendo falado para os filhos de Deus. E eu, Maria, cooperadora deste evangelho, eu não tenho medo, abençoado. Eu estou cada vez mais forte no meu corpo, na minha alma e na minha mente para proclamar este evangelho maravilhoso da graça de Deus. Os filhos de Deus, eles não têm noção o quão suave, perfeita e boa é a palavra do Senhor, é o evangelho. Eu estou levantando as minhas mãos santas para orar, abençoado, porque Paulo disse, levantai mãos santas para orar pela igreja, levantai mãos santas para orar uns pelos outros. Estou buscando, abençoado, as coisas do alto. Procure buscar as coisas do alto, que as coisas do alto, abençoado, é que vai fazer com que você saia do chão e viva no reino de Deus. Essa é a palavra, abençoado. Procure viver sem contenda, sem ira, sem porfia. Procura viver sem contenda com os irmãos. Ainda assim, nem por causa do evangelho, abençoado, porque esta é a palavra. Procure viver sem contenda, sem ira, sem maledicência. Saia do chão, abençoado, porque essas coisas são da terra, essas coisas não são do alto. Então saia do chão, saia da mesa farta, saia da piscina, abençoado, porque esta piscina, ela não está tirando pecado de ninguém. Saia do chão e venha para o alto. Essa é a palavra, abençoada, que o Espírito Santo me deu. Esta é a palavra que ele colocou no meu coração. E aí eu, Maria, eis-me aqui para ministrar com ousadia, com coragem, né? Nós, abençoados, diante de Deus estamos sem pecados, diante de Deus nós estamos justificados, diante de Deus, Romanos 4:25, ele nos justificou, ele nos perdoou. Não há mais o que ser perdoado, abençoado. Ele nos perdoou. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado foi o seu nome, veio a nós o teu reino, foi feita toda a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Então, esta é uma oração, abençoada. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Agradece, abençoado, todo o pão que você vem recebendo. Agradece ao sol, agradece à lua, agradece o carro que você tem, agradece a graça de Deus que está sendo jorrada, agradece, abençoada, em tudo dai graça, Paulo disse. Agradece a tua salvação, agradece a tua eleição, agradece, abençoado, agradece o carro que você tem, agradece porque o mundo está aí, abençoado, não é? O mundo está aí, a gente está aqui neste mundo, mas não somos deste mundo, abençoado. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Estamos no mundo para pregar o evangelho, para pregar coisas boas, para pregar coisas novas, não é? Então hoje eu tenho um meio para... Hoje eu tenho um meio abençoado para pregar o evangelho, que é o Facebook, que é o Instagram, que é
o YouTube. Então, abençoados, como eu tenho este meio, eu vou pregando a palavra do Senhor, não é? Eu vou ficando corajosa. Então, abençoado, há momentos onde a gente tem que tomar cuidado, abençoado, com as palavras que são ditas, não é? Se a palavra não for do alto, for da terra, às vezes até um filho de Deus mesmo, abençoado. Ora, Deus vai usar um filho de Deus com a palavra dele. Ora, Deus vai usar um filho de Deus com a palavra da terra. Então, temos que estar atento a isto. Porque o inimigo é o que está na esquerda, é o que está na direita, é o que está em nós mesmos. A nossa carne é um inimigo nosso. Porque Hebreus 2,14 diz que o diabo está aniquilado. Logo não pode ser diabo o inimigo, não é, abençoado? A persuadir nós, né, com suas palavras. Então, às vezes um amigo de boa intenção, ele diz, porque o Facebook, ele tem muita gente que posta muito isso, muito aquilo, e querem ver foto, então, abençoado. Só que um dia o Espírito Santo, ele me disse, há amigos seus ali. E eu estava estudando a palavra, eu estava no meu íntimo com o Senhor, e ele me disse, o Facebook é a sua igreja, Maria. Então, abençoado, quando um inimigo, amigo, mas inimigo na carne, falou às vezes de boa intenção, falou de coração, não sabe o que diz, Jesus, ele disse, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que falam. Então, às vezes, abençoado, até boa intenção. Aí, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, depois você conversa com o Espírito Santo e ele vai, né, te introduzindo no reino dele, não é? No reino do seu amor. Então, abençoado, é assim. Assim o Espírito Santo me disse, Facebook tem amigos seu. Jó orava pelos seus amigos. Então é o que eu faço. Jó, uma vida, né, que próspera em Deus. Deus tirou tudo, mas também Deus devolveu tudo para ele, não é? Então ele orava pelos seus amigos. Então é esta palavra, abençoada. No Facebook eu tenho amigos, né? Ainda que às vezes a minha carne, que é o meu inimigo, diz, não dá pérola para os porcos. Então vamos discernir. Deus nos dá discernimento para quem a gente dá e para quem a gente não dá. Eu tenho o meu evangelho no YouTube, eu tenho o meu evangelho no Facebook, eu tenho o meu evangelho no Instagram, eu tenho o meu evangelho nas áreas ministeriais, no Ministério Graça e Apostolado, onde eu congrego com muita honra, graças a Deus, Deus me colocou lá, e eu sou uma cooperadora do evangelho. Amém, abençoados? Então, nós estamos na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém, abençoado? Então, esta é a palavra que o Espírito Santo me deu hoje. Aí eu comunico a vocês, falo com vocês, não é? Eu tenho um estudo abençoado que está pronto hoje pela manhã. Assim que eu acordei, eu orei, eu falei com o Senhor, eu orei para os meus filhos hoje pela manhã, eu orei por alguns amigos que o Senhor já colocou em minha mente, eu já abri a minha Bíblia, tem um estudo preparado para o canal Graça sobre Graça Macedo. Se inscreve lá, não é? Dá um like, dá um joinha, porque eis-me aqui, não estou brincando de igrejinha, recebi a graça e isto mesmo é que eu vou pregar. Então, abençoado, diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 28, não é? Deus te abençoará na terra que te dá, não é? Eu pensei em colocar esse comunicado no grupo de eleitos, né, que já receberam a graça de Deus. Logo o Espírito Santo se manifestou e disse, no grupo todos conhecem a graça de Deus, Maria. Mas os eleitos e predestinados que estão lá fora, eles ainda não conhecem e não receberam a graça de Deus. Então vai até o Facebook e vai falar esta palavra com eles, não é? Então esta é a palavra de hoje, abençoado. Deus vai nos abençoar na terra
que Ele nos dá. E Ele me deu uma terra para que eu semeie Facebook, na rua, aqui onde eu estou. Ele me deu o Instagram, Ele me deu redes sociais, nos mostrou redes sociais, e eu acredito que as redes sociais estão aí para isso, para ajudar nós proclamar o Evangelho. Cada um, abençoado, usa suas redes sociais da forma que quer, não é? Então, como eu disse, não tem condenação em nós nesse novo tempo, nesse novo dia, nesse novo pacto. Não há nenhuma condenação em nós, amém? Estamos justificados pela graça de Deus, não há pecado, estamos reconciliados. Romanos 8:1 diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, não é? Nem a morte, nem a vida. Por que nem a morte, nem a vida? Nem a morte, porque daqui, abençoado, esse corpo vai para a terra e o nosso espírito vai voltar a Deus, amém? Então nós regozijamos nessa graça. Eu vou terminar por aqui, vou terminar de fazer as minhas coisas por aqui, não é? Estou num lugar bem tranquilo, bem gostoso, onde o Espírito Santo, abençoado, ele se manifesta em qualquer lugar, porque nós somos a igreja de Cristo, não é? Nós somos a igreja de Cristo, abençoado. Uma igreja na terra, 4 paredes, ela tem local, ela tem CNPJ, ela tem horário. O ministro de Cristo tem horário para levar o apostolado, não é? O ministro tem horário, o homem da terra tem horário, amém, abençoado, para se mover, não é? Eu tenho horário para trabalhar, eu tenho horário para sair de casa, eu tenho horário para levar o meu ministério, eu tenho horário. Então tem pessoas que têm horário, eu tenho horário para ir no médico. Isso são coisas terrenas, mas o Espírito Santo que está em nós, abençoado, ele não tem horário para se mover. Hoje pela manhã o Espírito Santo me deu uma palavra, fui estudar, vou deixar no canal. Hoje, ao tomar um banho, depois dos meus exercícios, depois da musculação, depois da minha aula aula muito boa, abençoada, eu estou amando essa vida, estou sendo próspera e nada está me faltando. Então, depois da minha aula não sei se é uma aula de Zumba, vou procurar saber se essa aula que eu estou fazendo já é a terceira aula. Eu não sei nem que aula é, eu sei que eu vou lá e eu faço a minha dança lá e me agito lá, queimo umas calorias lá, não é? E depois fui tomar banho. E no banho, no chuveiro, o Espírito Santo, foi aí que o Espírito Santo me deu essa palavra e eu resolvi trazer aqui para vocês. Amém, abençoado? Então, o Espírito Santo, ele não tem dia, ele não tem hora, ele não tem local, não é, abençoado, para falar, porque nós somos a igreja de Cristo, não é? Então, 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, não é? Então nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor tem que estar dia e noite, abençoado, na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração. A fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, quando eu ouço a palavra de Deus, ela entra como uma espada no meu espírito e no meu coração. Ela fica e permanece na minha mente e ela vai sair da minha boca. É isto que diz a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Vou ficando por aqui, tá bom? Então, graça e paz a todos vocês, abençoados. Um beijo carinhoso da Maria. A Maria vai estar por aqui proclamando o Evangelho da paz, amém? Fiz meu inimigo de vós, falando a verdade. Paulo disse, não é? Tem esta frase aí de Paulo. Fiz eu inimigo de vós, falando-lhes a verdade. Não, abençoado, nós não somos inimigos, nós somos amigos quando nós dissemos a você, não é, que você está batizado em Cristo Jesus, não é? E que o verdadeiro batismo é o batismo de Romanos 6, versículo 3. Não sabeis vós que foste batizados na morte do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se alguém não está sabendo, vai ficar sabendo agora, amém? Então, agora o Espírito Santo está me lembrando, para mim terminar, abençoado, quando eu estava no Uber, minha mãe tão simples, não é? Minha mãe tão simples, ali saiu uma unção, ali saiu uma manifestação do Espírito Santo. O motorista do Uber chamava Tiago.
Ali eu estava evangelizando a minha mãe, e é sobre este assunto que eu vou deixar no canal. Não perca, abençoado, a próxima ministração deixada no YouTube. Não perca, abençoado, o porquê que algumas pessoas não recebem a graça. Por que eles se perderam no evangelho? Ali foi uma maravilha, abençoada. Eu estava ensinando a minha mãe, não é? Que é de uma denominação católica, não é, abençoada? Assim o Espírito Santo me disse, quando alguém perguntar de que igreja você é, eu sou católica, eu sou da presbiteriana, eu sou da Universal, eu sou do Ministério Graça e Apostolado, eu sou... Não, você é a igreja de Cristo. Pega essa, abençoado. Então, a minha mãe, igreja de Cristo, né, filha de Deus, que congrega em um ministério católico, não é? Então, a minha mãe, ela estava dentro do Uber comigo, esse motorista chamava Tiago, eu entreguei um folheto, dei a ele, não é? Ele meio que entrou comigo em algumas palavras, mas logo, acho que porque estava dirigindo, não é? E logo veio uma unção sobre mim, e eu comecei a ministrar e comecei a explicar, porque não há nada impossível para Deus, o que é impossível para os homens, para Deus é possível. A minha mãe é iletrada, a minha mãe veio de um ministério católico, onde não ensinaram a ela as coisas concernentes ao reino de Deus. Então eu vim ministrando para minha mãe, e minha mãe, após ouvir a ministração que veio da minha boca pelo Espírito Santo, a minha mãe disse: essas palavras são boas, forte. Então ali eu vi, abençoado, que tudo é possível, né? Aquele que crê, né? Aquele que ouve, aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem fé, abençoado, este vai receber o reino de Deus. Amém? Então minha mãe creu, minha mãe ouviu, e minha mãe disse, né, para mim, estas palavras são fortes, fortifica. Ela fez assim, fortifica. E ali eu vi um sinal de Deus na minha vida, abençoado. Então é isso. Tá bom? Eu vou terminando por aqui, não é? Tá aí essa evangelização, tá bom? Eu vou clicar aqui no concluir, e depois eu vou levar essa mensagem lá pro Ministério Graça, sobre Graça Macedo. Estou no YouTube, também estou no Instagram como Carmen Macedo, estou no Facebook como Carmen Macedo, e estou no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. O meu ministério, abençoado, eu recebi um ministério, não é? E o meu ministério é esse, de evangelista. Amém, abençoado? De evangelista. Quando o Espírito Santo de Deus disser, vai falar com os seus amigos, eu vou falar com os meus amigos, onde quer que eles estejam, perto ou longe, diz a palavra do Senhor. Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Então, receba essa palavra aí também, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Até mais, abençoados.